Então nós vamos trabalhar agora em cima do óbvio. Óbvio é óbvio. Tem coisas que nós ficamos em dúvidas, mas tem coisas que são óbvias. Uma das coisas óbvias que está na Bíblia é que se não deve julgar. O próprio Yeshua, Jesus, disse que você não pode julgar ninguém. Jamais. Né? Quem és tu para julgar o servo alheio? Isso é óbvio. Eu não posso julgar mesmo que a pessoa esteja totalmente errada. O próprio Lúcifer, Satanás, quando foi brigar pelo corpo de Moisés, no livro de Judas diz que o anjo que foi argumentar com ele não o julgou. Apenas disse, o Senhor te repreenda. Então é um básico da Escritura. Você não pode julgar. Por exemplo, Paulo fala que a lei é espiritual. Nós somos vendidos ao pecado. Mas, se dentro de mim consciente que a lei é boa, é espiritual, então eu sei que a lei é boa. É óbvio que Paulo estava defendendo a lei de Deus e dizendo que ela é uma lei espiritual. Capítulo 14 de Romanos diz que nós não podemos julgar ninguém. Tem uns que guardam dias e dias, outros julgam os iguais todos os dias. Outros guardam dias de festas, outros não. Tem uns que comem carne, outros não. Ou seja, capítulo 14 todo é o óbvio, o julgamento. Agora, óbvio também é que Deus criou o mundo em 6 dias, está pleno na Bíblia, e descansou no 7º. E naquele tempo que não existia nem judeu, nem grego, nem baiano, ele disse que abençoou o 7º dia e o santificou. Outra coisa óbvia que todo mundo admite e acredita é que Deus não volta atrás do que diz. Jamais voltaria atrás do que falou. E ele disse que jamais mudaria esse dia. Ele inclusive disse em Ezequiel 20:20 que seria um sinal entre ele e seu povo. Isso é óbvio. Lá em 20:20 de Ezequiel diz, estabelezei os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Mas se a pessoa diz que não e qualquer dia é dia, o óbvio é que eu não devo julgar essa pessoa. Quem sou eu para julgar o servo alheio? A pessoa se vira com Deus. É lógico. Agora, outra coisa óbvia, quando eu vejo quem realmente disse que o dia de domingo, por exemplo, pertence a eles, como sinal, como um selo deles. Quando uma pessoa que coordena uma determinada religião ou uma empresa fala alguma coisa, é porque aquilo é verdade. E nós vamos ver um vídeo agora de um bispo da Igreja Católica dizendo que a Igreja Católica Apostólica Romana mudou do sábado a domingo. Inclusive esse bispo ele vai dizer que ele oferece $1.000 a qualquer pessoa que prove que foi mudado do sábado para o domingo, o dia de guarda do Senhor. Vamos ver o vídeo e depois a gente continua. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day.
Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Thank you, Bishop. É interessante que o próprio Pedro diz que Paulo escreveu coisas difíceis de compreender, que os indoutos usam para a sua própria perdição. Compreende? Nós somos salvos pela graça de Deus, isso é óbvio. Mas salvos de quê? Do pecado. Se eu continuar pecando, automaticamente eu não estarei salvo. Então, a partir do momento que eu sou salvo pela graça de Deus, eu sou salvo para quê? Sou salvo para obedecer a Deus, fazer a sua vontade. É a coisa mais lógica do mundo, né? É igual a pessoa diz assim, a falta de conhecimento, né? Sou salvo pela graça, eu posso fazer o que eu quiser. Sabe que não pode. A pessoa não pode matar, não pode roubar, né? É igual a pessoa que... Essa pessoa é igual a pessoa que trabalha diz que trabalha numa empresa. Eu trabalho na Volkswagen do Brasil. Mas essa pessoa não cumpre as leis da empresa, não vai lá, só diz que trabalha, né? E quando uma pessoa é contratada, como que funciona? O óbvio. A pessoa leva o currículo, a empresa acha graça no seu currículo, faz uma entrevista com essa pessoa, acha graça nessa pessoa, e pela graça que acharam dessa pessoa, ela vai ser contratada. Após estar contratada pela graça, automaticamente ela vai guardar as leis da empresa. Seu horário de entrar, seu horário de sair, as normas internas da empresa, né? Então é a coisa mais simples. Você foi salvo pela graça, para obedecer ao Deus de Israel. Isso é muito claro. E eu vou falar mais um negocinho para vocês. Vão sair leis dominicais. Eu acredito máximo até ano que vem, que vai começar nos Estados Unidos, igual aconteceu na Idade Média. Houve perseguições, milhões de pessoas morreram. Que a igreja queria forçar as pessoas a guardarem os seus mandamentos, suas leis. E a própria igreja perseguirá os servos de Deus. Os servos de Deus estão espalhados em tudo quanto é igreja, em tudo quanto é lugar. Não sabemos, só Deus sabe quem são eles.
né? Mas nessa época vai ter um diferencial, vai ter um diferencial desses servos de Deus. Eles vão guardar os mandamentos de Deus, vão compreender, foram salvos pela graça para guardar seus mandamentos. Então, quando houver leis dominicais nos Estados Unidos, abra o olho, porque a vossa redenção está bem próxima. Não é à toa que Yeshua falou, depois da sua morte, isso aconteceu depois da morte dele, disse assim, vocês olhem para a fuga de vocês, não acontecer nem no inverno, nem no sábado. O inverno é ruim de fugir, sábado é o dia de adoração, né? É o dia que Deus abençoou e santificou. Não é à toa que lá em capítulo 12, verso 17 de Apocalipse, e diz que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Não é à toa que lá em 14, 12 de Apocalipse fala a mesma coisa, né? Perseverança dos santos, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Não é à toa que capítulo 22 de Apocalipse diz que bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos para terem direito à árvore da vida. Os mandamentos sempre foram mandamentos. As leis não mudam. Se as leis dos persas naquele tempo, lembra na Bíblia que diz que não mudava de jeito nenhum, imagina a lei de Deus. O que Paulo diz? Paulo diz lá em Hebreus, capítulo 4, muito claro, muito simples. Diz porque ainda há um repouso para o povo de Deus. E que para que a gente não caia no exemplo da desobediência. Gente, não mudou nada. Deus continua maravilhoso como sempre. Agora, eu saber que vai ser salvo ou não, eu julgar uma pessoa porque guarda ou não guarda isso ou aquilo, eu não sou Deus. Você também não, né? Deus colocou um princípio acima de tudo, que se chama amor, né? Através deste amor, ele vai convencer corações, para que todos nós possamos fazer realmente a sua vontade. E vamos tocar o barco, joelho no chão, e não confiar em líderes e mestres. Estude por você mesmo. E Deus te abençoe.